Opa! Então, Zé Paulinho Cavalcante me escreveu dizendo que não é Sátana, é Satana. Eu sempre tive dúvidas sobre pronúncia no latim. Eu tinha 8 horas de aula de latim, mas nunca me convenci por semana, mas eu nunca me convenci, por exemplo, a pronúncia de che, o C como che, né? Veja bem, Gloria in excelsis. Sempre achei que isso era uma imposição dos italianos, que pronunciam o C assim, que os franceses não pronunciam, em português também não. Então, de qualquer maneira, fica aqui o meu agradecimento ao Zé Paulo. Depois eu vou reler o poema para ver qual é a acentuação que melhor se configura dentro da pontuação, né? Bom, eu gostaria que você desse um like, que a gente começa já aqui a falar, né? Eu queria falar a respeito da decisão do capitão Bolsonaro no Ministério da Saúde. Eu já comentei aqui o da Agricultura, já comentei o Onyx Lorenzoni e vou comentar o da Saúde, porque tem muita gente pedindo, e também porque eu li hoje cedo um post do Fernão Mesquita no Twitter, e ele faz um argumento bastante, que eu tenho pensado nisso. Por que é que o Bolsonaro vive dizendo que ele não obedece aos partidos, mas ouve as bancadas? As bancadas são a representação dos partidos. Qual é a diferença? Eu nunca entendi isso. Outra coisa, ficou mais do que claro que o Onyx Lorenzoni está impondo a presença do DEM, que é um partido que não ganhou eleição nenhuma, né? Em lugar nenhum, e só apoiou ali o Bolsonaro na hora da morte, amém. De qualquer maneira, a minha crítica não é nem essa, não é nem a principal. Muito embora que, vamos combinar que Luiz Henrique Mandetta não é um nome consagrado na saúde nacional, né? Agora, o Bolsonaro alegou que a Santa Casa queria. O que tem a ver a Santa Casa? Né? De qualquer maneira, o presidente eleito disse: tem uma acusação contra ele de 2009, se não me engano. E não deu um passo o processo ainda. Ele nem é réu ainda. O que é que está acertado entre nós? Qualquer denúncia ou acusação que seja robusta não fará parte do governo. Tudo bem, o Bolsonaro escolhe quem ele quer, eu não estou aqui para aconselhar, não estou aqui para interferir, nem muito menos para agorar. Eu já falei que eu estou no barco, todos nós estamos no barco e queremos que ele dê certo. Agora, por querer que ele dê certo, é que eu aviso duas coisas. Primeiro, o Collor, quando estava desesperado, que não tinha mais como se segurar, fez um ministério de notáveis, colocou na saúde Adib Jatene. Alguém tem alguma dúvida sobre o nome do Adib Jatene, o grande cirurgião? No entanto, o Collor caiu. O Temer se perdeu exatamente por fazer uma coisa, montou uma equipe econômica maravilhosa e não se sustentou nas promessas que fez, que ia obedecer aos critérios de processos dos seus ministros. Eu me lembro que ele prometeu um critério lá que eu nem sei qual é, mas é a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo. Olha, tem que ser uma denúncia robusta. O que é uma denúncia robusta? Eu sei que eu sou robusto. Agora, o que é uma denúncia robusta? Denúncia robusta é a denúncia que foi feita. Não pode nomear a Tereza Cristina. Não é que a Tereza tinha negócio com a JBS, ela era secretária de Agricultura e deu lá coisas para a JBS. Não pode. E o Mandetta tem que primeiro responder o processo, tem que fazer o que o Itamar fez. Olha, Henrique Argrives era o homem de maior confiança do Itamar. Foi denunciado, saiu da Casa Civil até responder a denúncia e mostrar que era inocente. É a mesma coisa agora. Então não estou agorando, estou apenas dando a minha opinião. É uma opinião minha, eu não sou dono da verdade. Agora, não dá para imitar o Temer. Não dá para não aprender com as lições da renúncia, desculpa, foi uma renúncia, mas no fim o Collor também sofreu impeachment, né? É melhor se cuidar e não brinca com esse negócio da língua portuguesa, porque é fogo, né? Não tem essa ou nem a língua portuguesa, nem questão institucional. Não tem essa de obedecer à bancada. Obedecer à bancada é a mesma coisa que obedecer ao partido, viu, capitão? Pode consultar aí os seus políticos. E outra coisa, tem ministro demais do DEM. Isso aí tem cara de dedo do Onyx Lorenzoni, que também não tem denúncia gorda, robusta, sei lá o quê. Bom, então vamos em frente.
porque eu tenho muita coisa para comentar e tem muita gente reclamando que esse meu vídeo está ficando grande demais e eu preciso reduzir, até porque Isabel vive puxando minha orelha por causa disso. A outra coisa que eu queria falar era do PSDB, né? O PSDB tomou outra traulitada ontem, quando a segunda turma do Supremo reabriu uma investigação sobre ele de dinheiro lá no exterior. O Aécio Neves, ele tem um padrasto riquíssimo, que é o dono do Banco Bandeirantes, o Gilberto Farias, que é casado com a Inês Neves, mãe dele. E a Inês tem muito dinheiro no exterior, muitas fundações, e isso aí tá a procuradoria lá da Suíça e Liechtenstein estão de olho, e agora a segunda turma tem dado assim umas decisões que parece que são decisões que pelo menos não houve um clamor popular, mas presta atenção no resultado da eleição. E na eleição o Lula perdeu e o PSDB se enterrou. Então o Aécio Neves vai ser perturbado. O próprio Gilmar Mendes votou contra ele, que nunca votou contra o Tucano na vida lá no STF, né? Te cuida, Aécinho. Bom, e para terminar, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que eu vi. É uma lição que eu queria transmitir para vocês a respeito do como é antigo o fake news no Brasil e como os comunistas usam isso. Essa lição é a seguinte: domingo, o jornal O Globo publicou 4 páginas, uma reportagem de Zé Casado e Ascaine Seleme sobre um lixeiro que achou um material precioso para a história do Brasil, troca de correspondências entre o capitão Luiz Carlos Prestes, não é o capitão Bolsonaro, e a sua mulher, Olga Gutmann Benário Prestes. Cartas de amor, ela comunicando que estava grávida, coisas do gênero. 4 páginas. Aí depois a Anita Leocádia Benário Prestes, filha do casal, resultado dessa tal gravidez, que nasceu na prisão nazista, entrou na justiça para impedir a venda em leilão. As cartas estão na mão de uma leiloeira lá no Rio, e contou isso ao Estadão. O Estadão publicou isso hoje. Aí eu resolvi falar disso aqui para dar uma aula de como a fake news funciona. Acontece o seguinte: em 1985, o Fernando Moraes lançou um romance chamado Olga, que ele chamou de biografia, e que até eu caí. Eu escrevi uma página no Jornal do Brasil sobre o livro. O livro é muito bem escrito, mas ele é basicamente baseado numa biografia exaltadora, numa biografia de puxa-saco de uma alemã chamada Ruth Werner, e que foi traduzida no Brasil e lançada em 1961. Só que na época, eu como repórter inclusive registrei isso, o Fernando Moraes comemorava muito o grande feito de ter descoberto que o Prestes era virgem quando casou, e se apaixonou, e tinha mais de 30 anos, né? E se apaixonou perdidamente pela alemã e viveu com ela até o fim. Depois ela morreu na Alemanha, ele se casou com Dona Maria, que era do Partidão também. Bom, em 2004, o cineasta turco Galip Ivitanir produziu o documentário Olga Benário Ein Leben für die Revolution. Em alemão é Uma Vida para a Revolução. E em 2004, Jaime Monjardim, o filho da Maísa, diretor de novela, fez um filme baseado no livro do Fernando Moraes, chamado Olga. Ganhou muito prêmio, mas foi um fracasso de crítica e de público. Na Wikipédia de Olga Benário Prestes, há uma referência de que quando o filme foi lançado, o jornalista William Vac fez críticas, né, à abordagem do filme, com uma abordagem muito romântica, mas muito pouco ligada à realidade. Na verdade, o filme é um romance mesmo, não tem nada a ver com a biografia. Agora, o que é importante nessa história é o seguinte: quem é o William Vac? O William Vac na minha opinião, o melhor jornalista, o mais preparado, o mais competente da minha geração. Augusto Nunes, Zé Roberto Guzzo, há grandes jornalistas na minha geração. O William é o maior e o melhor de todos. Foi tratado como um cão sarnento na Rede Globo, de forma injusta e cruel. Tudo bem, está aí na vida, lutando, tenho aqui, como eu, um canal aqui no YouTube, um canal em que ele transmite aquele programa Painel
www. Mas esse registro do Wikipédia mostra como as coisas são falsificadas, não na Wikipédia, mas são falsificadas pelos comunistas em todas as línguas, onde há um comunista por perto. Na verdade, meu amigo, não é isso, não foi que o William fez críticas. O William escreveu e lançou um livro chamado Nos Arquivos de Moscou, a história secreta da Revolução Brasileira de 1935 em 1999. Ou seja, o Fernando Moraes não teve ocasião de ler o livro do William, mas o Jânio Jardim teve. E neste livro, o William teve acesso, o William foi correspondente em Moscou, e ele teve acesso a toda a documentação do KGB, que era o Serviço Secreto Soviético, que foi aberta na Glasnost, pelo Mikhail Gorbachev. Nesta documentação está provado, está comprovado que Olga Benário Prestes era uma espiã do Exército Vermelho. O William reproduz no livro, é um livro assim, um catatal, mais difícil de ler do que o romance muito bem engendrado do Fernando Moraes, todos os telegramas que a Olga Benário mandou para o seu chefe, um coronel da KGB, contando o dia a dia, o cotidiano de Luiz Carlos Prestes, com quem ela se casou, que se apaixonou por ela e com quem ela se casou. Então ela cumpriu a tarefa de seguir o Prestes e mandar informações sobre o movimento comunista brasileiro que deu na Revolução de 35, daí o 35, no título chamada Intentona Comunista. Não há registro disso, nenhuma linha sobre isso na matéria do Globo, nas notícias que saem no Estadão, na Wikipédia. Então estou informando a você aqui. Tudo isso está controlado, é uma fake news que os comunistas fazem para evitar que se saiba a verdade. Porque essa verdade afeta, inclusive, a questão da entrega da Olga Benário. Eu não vou defender o Getúlio e o Filinto Miller por terem entregado a Olga para Hitler. Só que a Alemanha apresentou ao Getúlio provas de que ela era uma espiã, ou seja, que ela era uma criminosa de guerra, era uma espiã do inimigo dele, soviético, Stalin. Então, eu não digo que isso justifique o gesto cruel, que é mandá-la para um campo de concentração, uma prisão, né, onde ela teve a filha e onde ela morreu. A filha está aí lutando para que os papéis não sejam vendidos, não sejam usados comercialmente, que vão para um arquivo nacional. Não acredito que arquivos nacionais, hoje a essa altura, sejam o melhor destino de qualquer documento. Eles estão muito mais suscetíveis a traças do que se algum colecionador comprasse. De qualquer maneira, eu não vou me meter nisso. De fato, a Anitta Leocádia é personagem, afinal, ela era criança, cuja gravidez foi anunciada na carta, e a justiça vai decidir isso, quem sabe, nos próximos 50 anos. Né? De qualquer maneira, eu fico por aqui, porque está na hora, né? Está na hora. E eu peço que você dê um like aí. Dê um like, depois se inscreva no meu canal e depois toca lá no sininho, que é para ser avisado sobre quando eu vou produzir, gravar e publicar novos comentários. A respeito das minhas, onde você pode me encontrar, você vá lá no texto que eu escrevo embaixo desse vídeo, está lá tudo escrito, viu? Tudo com o nome dos, como é que chama, os links, os e-mails, etc. Por enquanto eu vou ficando por aqui, até amanhã, se Deus quiser, direto ao assunto, em té e Deus é mais.